Olá pessoal, nossa videoaula de hoje é sobre função inversa. Então vamos aprender aqui de forma bem objetiva como a gente inverte uma função. Vamos lá? Primeiro eu tenho essa primeira função aqui, que é f de x é igual a 2x menos 3. Como é que a gente inverte uma função? Primeiro passo para ficar mais fácil é escrever f de x como y. Em vez de escrever f de x, eu vou escrever o quê? Y. Y é igual a 2x menos 3. O que é que eu fiz? Em vez de f de x, eu escrevi y, porque é a mesma coisa, ok, pessoal? Então, y é igual a 2x menos 3. Primeiro passo, já fiz. Segundo passo é fazer o que a palavra diz. O que é que a questão diz? Função inversa. Então, vamos inverter. Quem é x vira y e quem é y vira x. Então, função inversa, a gente pega o y e transforma em x. Tá vendo? Ó? O y virou x. Igual 2. E quem é x vira o quê, gente? Quem é x vira y. Ó. Em vez de 2x, vai ficar 2y menos 3. Entenderam o que eu fiz? Inverti. Quem é y virou x. E quem é x virou y. E agora? Agora, a gente vai isolar o y novamente. Lembra que a função inicial é assim, ó, y é igual a 2x menos 3. E a gente tem que deixar sempre o y isolado aqui do lado esquerdo. O y está isolado do lado esquerdo? Não. Agora a gente vai reisolar ele e aí a gente termina a questão. Então vamos lá? Como é que eu isolo isso aqui? Eu vou levar o 2y para o lado esquerdo. Ó, 2y vai para cá como? Menos 2y igual. E o x eu vou passar para o lado de cá, para o lado direito. Então, vem menos x menos 3. O que eu fiz? Passei o 2y para cá, trocando sinal, e passei o x para o lado de cá, trocando sinal. Como todo mundo está negativo, eu vou multiplicar isso aqui por menos 1. Okay? Vou multiplicar a equação por menos 1 para poder trocar o sinal de todo mundo, que está negativo. Então, vai ficar vai ficar 2y é igual a x mais 3, ok? Troquei o sinal de cada um dos elementos da equação. E agora? Agora, como é que eu isolo esse y aqui? Como é que eu posso passar esse 2 para o outro lado? Esse 2 está multiplicando o y, então a gente passa para o outro lado como? Dividindo. Então, y é igual a x mais 3 dividido por 2 sobre 2. Pronto. Dessa forma, nós acabamos de fazer a inversa dessa função. Essa função que a gente acabou de achar é a inversa dessa daqui, porque a gente inverteu o valor de x e y e depois reisolou o y. Uma nomenclatura muito usada, a mais usada, na verdade, é essa daqui, ó. f de x é igual a... Agora eu vou reescrever y como f de x. É igual a x mais 3 sobre 2. E esse símbolo aqui, ó, menos 1 no f, tá vendo? Ó? Esse menos 1 é o símbolo da função inversa. Okay? Então, eu tenho aqui, ó, f de x é igual a 2x menos 3. E esse f, ó, elevado a menos 1, que é a inversa, é igual a x mais 3 sobre 2. Então, essa é a inversa dessa daqui. Vamos prestar atenção nessa outra aqui, que ela tem um detalhezinho a mais. Vamos lá? Primeiro passo é igual, né? É a gente o quê? Transformar f de x em y. Então, vamos lá. Então, y é igual a 3x mais 2 sobre 5x menos 7. O que aconteceu aqui? Dessa linha para essa aqui, eu só mudei o f de x para y. Não mudou nada. Aqui, ó, 3x mais 2 e 5x menos 7, 5x menos 7. Então, para facilitar minha conta, eu sempre escrevo f de x como y, certo? E agora, o mesmo passo que a gente fez na outra. Agora a gente inverte, porque ele quer a função inversa. O que é inverter? Quem é y? Vai virar o quê? X. E quem é x, ó, tem x aqui, vai virar y. Vamos lá? Vamos escrever isso aí que eu estou falando? Esse y vai virar x, ó, x. E esse
x vai virar y. Então, ó, não é 3x mais 2? Vai ficar 3y mais 2. Sobre, aqui não é 5x menos 7? Vai ficar como? 5y menos 7. A grande diferença dessa daqui, desse exemplo, para esse outro, é que esse aqui é uma fração. E esse aqui não era fração. Ó. Essa função não era fração e essa função tem fração. Tem alguma diferença? Tem só um detalhezinho, que sempre vai ser o mesmo. Depois que a gente inverte, a gente vai ter que fazer um meio pelos extremos. Como assim, professor? Como é que a gente faz isso? Esse x aqui é como se fosse x sobre 1. E a gente vai fazer o que aqui? Meio pelos extremos, lembram? Que a gente aprendeu em proporção. Então, a gente vai fazer meio pelos extremos para poder eliminar essa fração aqui. Olha o que vai acontecer. Eu vou multiplicar 5y menos 7 vezes x. Ó. Então, vou fazer aqui ó, meio pelos extremos. Então, olha esse detalhe assim. Ó. x vezes 5y menos 7 entre parênteses, ok, pessoal? Esse x está multiplicando toda essa expressão aqui embaixo. E 1 vezes 3x mais 2, que dá 3x mais 2, né? Então, 3y mais 2 vezes 1 é 3y mais 2, ok? Multiplicação por 1 não muda nada. E agora, o que é que eu faço? Eu faço a propriedade distributiva, lembram? Aqui, ó, o famoso chuveirinho, ó. Usa a propriedade distributiva, o passo a passo sempre vai ser o mesmo, vai sempre fazer isso. Então, vai ficar 5xy, ó, x vezes 5y dá 5xy. X vezes menos 7 dá menos 7x. E vou repetir o outro lado da equação. 3y mais 2. E agora, professor, o que é que eu faço? Lembram? A gente inverteu. Quem é x virou y, quem é y virou x. E agora a gente vai isolar novamente o y. Para isolar, eu vou passar todos os monômios que tem y para a esquerda. Tá vendo que o 5xy tem y, então ele vai continuar do lado de cá. Ó. 5xy. 3y tem y, então ele vai para o lado esquerdo também. Então eu vou passar para cá. Ó. Menos 3y. Igual. Vou manter aqui, ó. Vou passar o 7, menos 7 para o lado de cá. Vai ficar menos 7 passa mais 7, né? Mais 7x. E o 2 continua do lado de cá, do lado direito. Então, mais 2. Então, vamos lá? Nesse passo aqui para cá, eu só fiz o quê? Passei o 3y para cá e o 7x para cá. Trocando de sinal, claro. Quem toca de lado na equação, troca de sinal. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que o y fique do lado de cá para poder isolar. Mas como é que eu vou conseguir isolar esse y? Eu vou botar em evidência. Lembra, pessoal? Fatoração, colocar em evidência. Eu vou colocar o y em evidência entre eles. Sempre esse passo a passo, ok? Sempre vai se repetir esse passo a passo. E agora que eu identifiquei que o y é o fator comum entre esses dois elementos, o que é que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui, ó. Y vezes, abre parênteses. O que é que sobrou aqui, ó? 5x. Se eu colocar o y para fora aqui, ó, né? O que é que sobrou aqui? Menos 3. E ó, fecha parênteses. Então, coloco o y na evidência, vezes 5x menos 3, igual, e repete o 7x mais 2. 7x mais 2. E agora, o que é que eu faço para isolar o y? Para acabar a questão, eu passo o 5x menos 3, que está multiplicando o y, eu passo para o outro lado, dividindo. Então, y é igual a 7x mais 2, 7x mais 2, sobre... E eu passo 5x menos 3 para o outro lado como? Dividindo, certo, pessoal? O que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. E aí a gente acabou a nossa função inversa. Mas a gente ainda pode escrever nesse formato aqui, ó. f de x elevado a menos 1 é igual... E a gente escreve de novo, né? 7x mais 2 sobre 5x menos 3. Espero que tenha entendido essa aula. Até uma próxima. Obrigado.